estratégico do uso do carvão. Bom, e hoje é terça-feira, dia de receber aqui no nosso estúdio o economista Antônio Carlos Frachelli. Bom dia, Frachelli. Bom dia, Carlos. Bom, a gente está em recesso parlamentar lá em Brasília, a gente está em recesso parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, mas a crise política nacional, ela não descansa nesse período também. Exatamente, né? E ao mesmo tempo não cede. E esse é o maior problema do Brasil. O Brasil está pronto para retomar o crescimento econômico, mas a crise política, a imagem do presidente, tudo isso cria um impasse e a gente não consegue desencadear o processo que resolva a atividade econômica e o mercado de trabalho, que são os problemas maiores. Como é que fica a economia nesse período de recesso? Fica em compasso de espera também? Eu acho que ela fica em stand-by, né? Ela fica em stand-by. Ela já vem há algum tempo nessa situação. A denúncia que deveria ser lida no plenário ontem não foi, não tinha quórum, ficou para o dia 1º de agosto. Enquanto não passar essa denúncia, o governo sempre fica sob suspeição, né? E isso dificulta em termos de confiança e retomada de investimento. Bom, a gente está vendo o governo federal comemorar aí uns números positivos aí na área do emprego. O que significam esses números? Houve um pequeno avanço, né, Frachelli? Houve uma melhora, né, no emprego, mas, na verdade, o Brasil, a previsão era que o Brasil ia crescer 1%, tinha banco apresentando uma estimativa de 1%. E de uns meses para cá, ou depois da denúncia do presidente, ficou reduzido a 0,3, a 0,2. E o mercado de emprego demora um pouco para reagir. Então, os números são importantes, porque mostram uma reação, mas assim, é como se estivesse lá no fundo do poço, né? Não tem mais o que cair, a partir de agora estabiliza, já nós vamos aí no 3º mês de melhora, mas ainda são incrementos muito pequenos para as necessidades do Brasil. No acumulado do ano, a gente ainda está negativo na área do emprego. Exatamente, no semestre ainda, né? Bom, e com a alternativa aí, as alternativas, as possibilidades para o país aí na frente, o que o mercado ou o que a economia, os especialistas da área da economia estão esperando para o segundo semestre? A expectativa de troca de governo ou não? Qual é que é a expectativa no ambiente econômico? Bem, o FMI trabalha com a hipótese que o Brasil termina a recessão este ano. Essa era uma previsão já de alguns meses de muitas instituições brasileiras. Já se falou, enfim, da recessão no primeiro semestre. Exatamente. Digamos, a substituição do presidente não está ainda em debate ou não está precificado pelo mercado. A própria possibilidade de alternativa, que seria o Rodrigo Maia, ele desmentiu qualquer alternativa na entrevista de ontem à noite. Ele não se considera um candidato a presidente agora, talvez mais adiante, né? Então, por enquanto, o quadro não tem como mudar. O problema maior é que, em viagem ao exterior, o Rodrigo Janot afirmou ontem que não tem pressa nenhuma de apresentar as outras 2 denúncias contra o presidente. Então, superada a atual, digamos que aconteça nos primeiros dias de agosto, aí vem uma nova, e se não acontecerem ainda outros fatos, são totalmente previsíveis, né? O governo Temer liberou ao longo da semana passada uma série de emendas parlamentares que representam, aí, em última análise, algum investimento em infraestrutura, especialmente em educação e saúde. Como é que o setor econômico percebeu essa liberação de recursos em um momento assim tão conturbado da economia e da política ao mesmo tempo? Bem, é uma moeda de 2 faces, né? É importante para a economia porque as emendas aumentaram 18 vezes o valor delas. Então, é um valor expressivo. Mas, por outro lado, isso tem um preço. O outro lado da moeda que é a questão política, a troca do voto na Comissão de Constituição e Justiça. Então, tu troca uma pessoa que vota contra ti e dá um valor em termos da emenda parlamentar. Este é o alcance e a limitação da medida. Bom, e nesse sentido, também o governo deve seguir trabalhando dessa maneira no Congresso para conseguir aí se livrar dessas acusações? Bem, é uma questão, digamos, menor, né, para a economia. Para a economia, o importante é que a inflação caia, é importante que os juros continuem caindo e tanto o mercado pede a continuidade das autoridades econômicas que estão aí. Henrique Meirelles tem credibilidade, o presidente do Banco Central tem credibilidade e o governo está apostando muito mais na agenda econômica, né? Continuar com as reformas do que nessa questão política das denúncias em si. Bom, obrigado pelas informações, Frachelli. A gente volta a conversar na semana que vem, quando a gente traz mais informações econômicas. Muito obrigado, aqui Carlos. no Espaço Público. Bom dia. Bom, e o presidente da Assembleia